Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. O tema de hoje são os nossos complexos. Por quê, gente? Porque eu já fiz live sobre complexo, tem aqui no meu canal também, mas porque as pessoas perguntam muito, complexo paterno. Então, para a gente falar do materno e do paterno, e como eles influenciam na nossa vida, é muito importante que a gente primeiro comece pelo início, né? Pelos nossos complexos mesmos, como eles são formados, o que são eles, o que eles querem de nós, por que eles influenciam tanto a nossa vida, porque o Jung diz assim, não é uma história, é um complexo, então a gente sabe o poder que eles têm, a gente vê como eles se apresentam no dia a dia da nossa vida, de uma forma assim, com uma autonomia, com um poder psíquico do ego, ficar completamente rendido a esse pedaço da nossa história inconsciente, né, gente? Então, é muito necessário realmente que a gente sempre volte aos complexos, como depois eu também vou voltar aos arquétipos, para que a gente perceba que o mundo inconsciente conversa muito mais do que nós, do que a gente pode supor, e demanda mais de nós do que a gente imagina e define a nossa vida sem que a gente, às vezes, muito inconscientes, a gente tenha como lidar com eles e mudar o rumo dessa prosa, né, gente? Então, vamos lá. Eu trouxe até hoje uma foto, né, um desenho, uma arte aí que fizeram, é do grupo Conhecendo Jung, tá lá no Instagram, no site deles, e que eles fazem a mandala do eu, né? Vocês veem aí uma mandala do eu, mas eles fazem só um recorte do ego com os complexos. Então, vocês podem observar aí, o central é o complexo do ego, né? O ego é um complexo, tá? O Jung considera o ego como um complexo. Por quê, gente? Porque ele é um feixe de energia, tá? Nele vão se agrupando todas as nossas experiências, vivências, boas ou ruins. Então, ele acaba sendo o complexo central da nossa personalidade, lidando com o mundo interior e com o mundo exterior, das vivências de fora, que ele adora, que ele quer muito participar, mas que ele quer sempre aparecer de persona, ele nunca quer o lado sombrio da história, e o mundo interior. Então, o ego está sempre em contato, claro, né? Esse complexo do ego está sempre em contato com os nossos complexos. E aí, essa arte mostra todos esses pontinhos ao lado são os nossos complexos. E o que são os nossos complexos, gente? Fragmentos da nossa história. Aqui, cada um disso é uma historinha que você viveu com o papai, com a mamãe, com a titia, na escola, traumas, né? Traumas que ficaram ali como se ficassem soltos na psique, né? Ali separados, soltos, fragmentados do ego, né? E aí a gente vê um ego com baixa autoestima, um ego muito fragilizado, muito sensível, muito rejeitado. Ele tem esses complexos ao seu redor. Qualquer experiência que o ego viva, que ele considere muito ruim para ele, que ele sinta muito medo, muita raiva, muita culpa, ele vai jogar ali e vai formar esses pontinhos ao lado dele próprio, do ego, tá? Ele tira dele, ele tira do seu complexo, como dissesse, não quero lidar com isso, como dissesse, não. É o que ele diz, não quero lidar com isso de forma nenhuma. Eu jogo isso fora, eu deixo isso aí, nadando nesse mar do inconsciente. Eu não quero saber disso. E nós vamos fazendo isso muitas vezes, gente, tá? Inconscientemente. Não tem o ego, apesar dele estar fazendo isso, mas a repressão, que é um mecanismo que ele pode fazer isso, é tão rápida, é tão imediata, em relação à dor que ele sentiu, que a gente não percebe que está fazendo. A gente não para elaborar e dizer assim, não quero sentir isso, vou jogar lá dentro, vou deixar quieto lá dentro, nunca mais vai aparecer. Não, a gente não tem esse ego participativo, esse ego racionalizando a experiência. Ele simplesmente sentiu, é como se ele nem sentisse, ele reprimisse imediatamente
e vão formando vários pontinhos da nossa história, vários pedacinhos da nossa história, vários traumas, tá? É como se fosse na palavra complexo, a gente entende que tem um trauma. O que é um trauma? É uma dor que rompe o ego, tá? É como se ele partisse o ego. O ego não consegue, de forma nenhuma, aceitar, lidar, sentir, elaborar. Não, ele rompe essa estrutura, né, do ego. Ele rompe e ele joga para dentro. Ele não quer saber daquilo de jeito nenhum. Então, a gente vai formando vários pedacinhos da nossa história que vão gravitando em torno do nosso ego, tá? O complexo é formado na infância e na adolescência ainda, nossos complexos. Quanto menos aquele início que a gente está fusionado com a nossa mãe, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que nós não temos ego em formação, ela é o nosso ego auxiliar, aquelas experiências são extremamente complexas, extremamente traumáticas, porque a sensação é de muito abandono, de muito desamparo, de morte física até. Não vou sobreviver aqui. A criança não elabora, mas o medo dela é quase que irracional, instintivo. Então, vocês imaginam uma pessoa com muita dificuldade de relacionamento na idade adulta, adolescência, adulto jovem e daí em diante, é uma pessoa que pode ter ficado paralisada nesse exato momento desse início da sua história. Viveu muito abuso, viveu muita sensação de abandono mesmo e ali se fechou para a vida, né? Mesmo com a ausência do ego para ajudar, tá? Então, depois, é claro que outras experiências vão se seguir a ela, e quando é que o complexo enche o saco e diz assim, chega. Você não lida com nada, você não elabora nada, você não sente nada, você não quer saber de nada, você só quer jogar coisa aqui. Então chega, tá demais, tem um excesso de conteúdo aqui, que é parte da sua personalidade, é parte da sua história, aí entra a sombra em ação. Ela vai se formando paralela ao ego, ela é companheirinha, parceirinha do ego. O ego joga, forma sombra, né? Então, assim, forma o ego não quer, ele joga, forma a sombra. E aí ela chega uma hora que ela diz assim, então, olha, tô de saco cheio, aqui tem um acúmulo de coisas que eu vou mandar de volta. E aí ela manda. Tá? E aí a sombra, como os complexos gravitam em torno do ego, como vocês estão vendo nessa imagem, a sombra gravita em torno dos complexos e traz de volta, porque ela não traz de volta porque ela é má, porque ela é vingativa, porque ela é cruel, só porque estamos com falta de recursos para lidar com a vida. Nossos complexos trazem uma informação valiosa do que nós vivemos e a sombra, gravitando em torno deles, vai trazer de forma muito clara para a gente uma reedição do nosso passado, e vai jogar no casal, vai jogar no ambiente profissional, vai jogar nas relações mãe e filhos, pais e filhos, vai jogar irmãos, ela vai jogar aquela história ali não resolvida, não sentida, e que torna a personalidade muito unilateral. Então a sombra, ela trabalha, ela e os complexos estão trabalhando para o nosso crescimento emocional, trabalham para que a gente realmente comece a nos tornarmos quem somos, trabalha pela nossa individuação. Cara, você não pode viver uma vida com essa história guardada dentro de você, reprimida. E aí como é que ela traz? Ela traz em atos falhos, sonhos. Nossa, os sonhos são muito importantes, gente. Como a gente dentro da terapia, um troço tão sem pé nem cabeça, é tão significativo, dá tanto sentido, e aí vai sendo, aí sai, né? Quando os complexos e a sombra resolvem se unir para trabalhar junto, para forçar o ego a lidar com aquilo vai sendo integrado à personalidade. Então eu cresço como pessoa,
dela. Eu cresço com a minha experiência, eu olho a minha dor e digo assim, bom, minha criança não conseguiu lidar, mas eu posso lidar com isso hoje, eu posso ver isso hoje no meu relacionamento, eu posso ver a minha rejeição e posso tentar me incluir, não forçar nenhuma inclusão, mas eu posso tentar me incluir, eu posso ver o excesso de reatividade, descontrole emocional que eu tenho e eu posso perceber, eu posso tentar conseguir descobrir qual é esse medo. Por que a minha criança precisa reagir tanto quando um complexo vem à luz do dia? Qual é o medo dela, né? Ela está com raiva, a reação indica que ela está com raiva, mas antes da raiva teve um medo. Esse medo precisa ser se tornado consciente. Então, gente, os complexos e as sombras vão atuar juntos, vão fazer uma parceria que eu considero super legal, super honesta, super necessária na metade da vida, a partir dos 30, mais 35, 38 anos, lamento informar, ninguém vai dizer não a isso, porque eles vêm mesmo com força total na nossa história, e aí eles vão trazer nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas físicos, crônicos, nas sincronicidades, né? Tanto positivas quanto negativas, eles vão trazer na rejeição, no processo autodestrutivo, nas compulsões, né, nos transtornos alimentares, eles vão simbolizar na nossa vida, na dificuldade do relacionamento, nos indisponíveis, nas repetições da nossa vida, mostrando que estamos sendo teimosos em não olhar para os nossos complexos, que não estamos querendo dar voz a eles, e aí não, eu acho que eu sempre falo isso, vocês já devem ter me escutado falar isso em curso, em vídeos, não tenham queda de braço com o nosso inconsciente, com complexos e sombra, porque não tem como ganhar deles, eles têm um poder psíquico muito grande e um poder enorme de ganhar do ego, vamos usar essa palavra, de ganhar a batalha do ego, por mais que o ego faça ansiedade, por mais tentando impedir que o conteúdo venha, né? Por mais que ele deprima já com uma estratégia totalmente armada de dizendo assim, eu não quero viver a vida que eu vim viver, eu vou escapar disso aqui, por mais que faça isso, a sombra e os complexos estão sempre atuando ali para reeditar o passado. Gente, o que o passado faz? O que o complexo quer? O complexo quer que a gente olhe como lidamos com aquela experiência traumática do passado e que hoje, adultos que estamos nos tornando e até mais velhos, porque eles vão fazer isso a vida inteira, é parte do processo de individuação, a gente possa lidar com as nossas repressões, com as nossas dores aparentemente esquecidas de uma forma nossa, não mais como nossos pais, como nossa família de origem, como a nossa ancestralidade lidou, tá? É uma maneira, gente, de realmente, quando o complexo chega, eu acho que é muito importante a gente saber o ataque de fúria, aquela TPM gravíssima, que as pessoas até se assustam com aquela instintividade, né? Olha como vem de um inconsciente profundo, né? Porque o instinto está lá no inconsciente profundo, né? Então, é uma maneira da gente perceber que a nossa psique está cheia dessas bolinhas aqui que eu trouxe para vocês, cheias de historinhas, muito sofridas, mas que são parte da nossa história, que se integradas no ego, fortalecem o nosso ego. Uma raiva integrada no ego, gente, ela te dá uma ação, uma vitalidade que você não imagina. Ah, Rô, eu paro de sentir raiva? Não, ninguém tem que parar nada, mas tem que sentir. Tem que sentir, tem que lidar, tem que se observar, tem que se olhar de fora, tem que estar presente na própria vida, gente. É simples, não é esse cavalo de batalha, mas aqueles que mais sofreram medo e raiva são os que mais tentam bloquear a vinda dos complexos. E aí me perguntam muitas vezes, Rô, mas por que eu não consigo melhorar? Porque está preso no passado, está preso numa repressão, quer que o outro mude e não é tarefa do outro mudar, é nossa e nós podemos fazer.
Tá, gente? Então é isso, o complexo é complexo sim, mas ele nos completa, ele nos torna inteiros. E eu tenho que dizer que todo o núcleo de um complexo é um arquétipo. Então ele traz com a gente, quando eu falar do complexo paterno e materno, vocês vão ver como o complexo traz também pais que sempre foram vivenciados no complexo paterno, tem o seu pai e tem o pai da humanidade, que sempre apareceu na história da humanidade. Zeus, Apolo, esses masculinos da história da humanidade, bons e ruins, né? Porque o arquétipo conta esses dois lados. Então, assim, não tem como a gente dizer assim, eu não quero isso. Não tem como dizer, isso é tornar a nossa vida muito mais complicada, muito mais difícil e nos ferirmos sempre, porque seremos sempre essa criança. Não olhar o complexo é a escolha de ser sempre essa criança que não conseguiu lidar com a dor e que continua ainda hoje negando, resistindo a lidar com aquilo que é seu, não é do vizinho, gente, foi vivenciado por você, então é parte de você e está fazendo falta, tem um lugar vazio, é por isso que as pessoas às vezes são compulsivas em compras, em alimentação, no que for, o toque, está fazendo falta uma parte de você, essa parte está com os complexos e a sombra quer trabalhar para trazer, a sombra trabalha muito, insiste muito para que a gente veja o que ficou lá dentro guardado. Então, gente, eu acho que é melhor estar atento toda vez que você reage muito, sintomas físicos, dificuldade de relacionamento, toda vez que você vê que tem um excesso, complexos ativados. Complexos ativados, ok, reage, surtei, errou, não sei nem de onde veio aquilo, não esperava de jeito nenhum, veio dos seus complexos, veio do seu inconsciente, a sombra trouxe, lhe deu de bandeja e agora, ok, surtou, não é para não fazer, não é para se controlar. E também não é para ter uma nova repressão, é voltar depois e dizer assim, mas por quê? Qual foi o gatilho? Dê nome, às vezes um cheiro, às vezes um nome de uma pessoa, às vezes um lugar que você vai. O complexo tanto ativa momentos positivos da nossa história quanto negativos, aquele cheirinho do bolo da tarde, do café da tarde, que eu pelo menos me lembro muito disso, que eu tomava na minha casa, né, solteira, então assim, aquele cheirinho gostoso que depois a gente tenta reeditar na nossa casa, reviver na nossa casa, mas não tem aquele cheiro mais, então eu tenho essa lembrança, isso é um complexo positivo em mim, meu, né, mas tem muita gente com um complexo muito negativo e que dói muito sentir, mas é preciso, gente, e a gente tem, por isso crescemos, a gente tem como cuidar da nossa criança e cuidar de nós melhor, quando esse complexo vem à consciência. Deixa ele aparecer, nenhum tipo de controle, nenhum tipo de nova repressão, por favor, essa nova repressão já esqueci, tá tudo bem, já passou e eu não guardo mágoa, eu perdoo, faço, isso para mim são novas repressões, o ego aparentemente se vê bem, mas a sombra e os complexos ficam por conta, vão mandar de novo, então aguarde a próxima inserção deles na sua vida, na minha também, porque vão mandar de novo para eu saber assim, quero ver se agora vai, quero ver se agora entende. Então, gente, por favor, ok, reajam, surtem, mas depois voltem e digam para vocês o que foi isso aqui, o que eu trouxe da minha história, por que eu não lidei com isso bem. Qualquer forma de consciência é fazer com que você esteja presente na sua vida. Estando presente na sua vida, você está vivendo aquilo que você, com certeza, determinou para você. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo grande em todos.